Então, pessoal, aqui mais uma vez, vídeo 17 da nossa playlist sobre frações. Agora a gente vai abordar números mistos e frações mistas. São as mesmas coisas, certo? Números mistos, frações mistas ou forma mista também pode aparecer. Agora a gente vai ver como é que faz a representação, certo? Vamos analisar aqui alguns exemplos. 7/5. Então, a nossa tarefa aqui qual é? Inicial. Fazer a representação gráfica dessa fraçãozinha aqui, 7/5. Então, se você fosse fazer, você vai pegar um objeto e qual desses números vai me dizer em quantas partes eu vou repartir o meu objeto, meu conjunto? Pode ser um conjunto de laranja, pode ser uma pizza, pode ser uma melancia, pode ser um conjunto de pessoas, conjunto de animais, pode ser o que o problema for trazer, certo? Então a gente vai fazer lá o desenhozinho e dividir em 5 partes iguais. O número de baixo, que a gente chama de denominador, é que vai me dizer essa informação. Então, está aqui, inicialmente, eu vou fazer pela forma retangular. Então tá aí, o objeto foi dividido em 5 partes iguais, certo? E aí, se você for fazer como você já vinha fazendo, você vai considerar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Mas só que está faltando 2 partes. Então, para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente constrói um segundo objeto, certo? E aí sim a gente tem condições de... Então fica uma parte, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7ª parte aqui. Tranquilo? Então, como é que eu faria a representação dessa fração aqui em forma mista? Observe que esse primeiro objeto aqui, ele foi todo pintado, ele foi todo considerado. Então a gente vai escrever o seguinte: um objeto completo, e do segundo objeto foram consideradas 2 partes, de um total de 5. Beleza? Então 7/5 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que um objeto inteiro, e 2/5 do segundo. Observe que não há nenhum sinal entre esse número 1 e 2/5 aqui. Não há nada aqui entre os dois, certo? Há um pequeno espaço. Tranquilo? Então a nossa consideração aqui é essa. Vamos continuar aqui então. Desta vez, a fração é 5/2. Como eu faria esse problema? Lembrando que a nossa ideia aqui é fazer o quê? A representação gráfica dessa fração, 5/2. Então, eu vou pegar um objeto e vou dividir em 2 partes iguais, porque tem um 2 aqui no número de baixo que a gente chama de denominador, certo? Mas eu vou querer 5 partes, esse objeto só tem 2, então eu vou ter que fazer mais objetos. Então, se eu fizer mais um, só vou ter 2, 4 partes. Mas eu vou ter que considerar quantas partes? 5 partes. Então, vou precisar de mais um objeto. E agora eu tenho condições de resolver e fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho um objeto completo, eu tenho mais um objeto completo, e eu tenho aqui no terceiro um meio. Então 5/2. Então 5/2
vai ser igual a quê? Quantos objetos completos? 1, 2, 2 inteiros, 1 meio. Pronto. Consegui reescrever essa fração 5 meios, que é uma fração imprópria. Se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior para você ver quais são os tipos de frações existentes. São 3, né? Veja lá o vídeo anterior, o vídeo 16, certo? Aqui na nossa playlist sobre frações. Tranquilo, pessoal? Então, nesse vídeo, o que foi feito? A representação gráfica, representação aí, somente a retangular, usei a representação retangular, de 2 exemplos para que a gente conseguisse observar a conversão de fração imprópria, na forma imprópria, para fração mista, certo? Para número misto. Tranquilo? E no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um número misto e fazer a conversão para fração imprópria, a forma de fração imprópria. Valeu, até a próxima.